aí, PVC? Ah, o Boitatá apareceu, o Coelhinho da Páscoa, ou ainda não? Não, apareceu. Já, apareceu, apareceu. Tá bom. Eu achei que, num dado momento, que não ia funcionar, que era mais fácil o Coelhinho da Páscoa passar, mas eu sempre falei que o Coelhinho da Páscoa podia passar na minha frente. Pode, sempre pode. E passou. O Ancelotti, separando a brincadeira da realidade, a escolha é muito boa. É muito positiva. Eu entrevistei o Arrigo Sacchi agora há pouco por telefone. Conversei com o Arrigo Sacchi, mestre do Ancelotti, mas o Ancelotti é diferente dele e talvez melhor. O Arrigo Sacchi era o técnico da Itália na Copa de 94 e do Milan bicampeão da Europa. O Ancelotti é uma grande escolha. Agora, é uma escolha e o anúncio, o momento do anúncio, é muito relevante entender por que o anúncio se deu como se deu. Porque a CBF anunciou o Carlo Ancelotti como seu novo técnico antes de o Real Madrid anunciar que o Ancelotti saiu do Real Madrid. O que tem um valor do ponto de vista político gigantesco. Ou seja, você percebe por essa configuração das notícias, a seleção brasileira anuncia Ancelotti antes do Real Madrid anunciar que o Ancelotti saiu, porque tem um peso político para a permanência ou para a saída de Reginaldo Rodrigues da CBF. Foi por isso que aconteceu isso na manhã de hoje. Mas aconteceu, sobretudo, porque a CBF conseguiu um trunfo importante. Ela conseguiu contratar o Ancelotti. Desse ponto de vista, parabéns. E aí é importante para a seleção brasileira e para o presidente, né? Que arruma ali um bote salva-vidas, tentando, nesse momento, se salvar com uma chegada tão grande assim como o do Ancelotti. Já vamos acionar nossos amigos aqui daqui a um minutinho, porque a gente vai saber como essa notícia está repercutindo lá na Espanha, como é que o Real Madrid está vendo essa situação, até porque ainda não teve um anúncio oficial por parte do Real Madrid, né? Sabe o que está faltando? O Edinaldo deve ir nos próximos dias para a Europa. Com o Rodrigo Caetano. Com o Rodrigo Caetano. E a ideia é eles oficializarem tudo, com fotos e registros e tal, só depois dessa chegada dessa comitiva brasileira, da CBF, no encontro com o Ancelotti, no encontro com o Diego Fernandes, que é quem está fazendo a intermediação, segundo o PVC, parça de Blazer, mas para poder oficializar. E nesse meio tempo, em algum instante, o Real Madrid também vai soltar esse comunicado, mas Ancelotti mesmo, falando como técnico da seleção, em fotos e tudo mais, só depois da chegada da comitiva. É isso, então é o que a gente vai acompanhando também ao longo do De Primeira aqui também. A gente tem uma enquete, galera do YouTube, para vocês votarem aí. Já estamos projetando essa seleção brasileira na Copa de 2026 com o Ancelotti, hein? Na Copa com o Ancelotti, o que vai acontecer com a seleção brasileira? Vai ser campeã? Vai chegar ao menos na final? Passa das oitavas, mas não ganha, ou vai seguir passando vergonha? Vamos entender aí o que pode acontecer com a seleção brasileira. Você quer votar, PVC? O Brasil vai, até as quartas o Brasil vai, depois eu não sei. Já é de praxe ir até as quartas. Tem uma coisa que é importante entender do Ancelotti. Nunca um técnico estrangeiro ganhou a Copa do Mundo, né? Nunca um técnico de outro país ganhou a Copa do Mundo. Mas já foi finalista. O Ernst Happel, austríaco pela Holanda em 78, por exemplo, foi um técnico estrangeiro que chegou à final da Copa do Mundo. Vamos ver o que o Ancelotti consegue fazer, porque depende também de um entendimento, apesar da capacidade multinacional dele, o único técnico 5 vezes campeão da Champions, o único técnico campeão nas 5 maiores ligas da Europa. Então, ele tem uma capacidade camaleônica de se adaptar a várias circunstâncias, mas ele vai ter que entender em um ano o que é o Brasil. Vai ter que entender muito rapidamente, né? O que é o Brasil, o que é a seleção, quem são os jogadores, enfim, tem muito trabalho pela frente. Mas vamos ver o anúncio do presidente Edinaldo Rodrigues, chamando aí o Ancelotti, dizendo que o Ancelotti é o novo técnico da seleção? É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League,
e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Tá aí, então, o presidente Edinaldo Rodrigues fazendo esse anúncio oficial sobre a contratação do Ancelotti, já dizendo que ele comanda o Brasil nos próximos jogos, né? Nos jogos contra Equador e Paraguai no próximo mês e também já faz a próxima convocação, que tá bem perto. Mas, ó, a nossa casa tá cheia aqui hoje. Vamos chamar mais gente para essa conversa, para a gente entender todos os bastidores. A gente faz a nossa conexão aqui com o Rio de Janeiro, com Igor Siqueira e também com a Espanha, com o Thiago Arantes. Deixa eu dar boa tarde primeiro para quem está mais pertinho aqui de mim. Depois a gente vai para mais longe. Igor, boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Conta pra gente aí esses bastidores, essas apurações que vocês estão aí, né, juntos desde cedo e trazendo esse anúncio oficial. O que a gente já sabe, já tem de informações sobre a chegada do Ancelotti. Boa tarde, Luísa, PVC, André Hernan, Thiago e amigos que estão acompanhando a gente no canal UOL. Acho que tem uma frase que o presidente Edinaldo usou nesse vídeo que ele divulgou, né? A gente não conseguiu mostrar ele na íntegra, é óbvio que é muito mais longo, mas ele iniciou a fala dele agradecendo a paciência, né? Se dirigindo a todo o público brasileiro, agradecendo pela paciência, porque de fato ele reconhece que foi uma novela longa, é a concretização de um sonho do presidente Edinaldo que nasceu logo ali, pouco depois do final da Copa do Mundo de 2022, né, quando já sabia que o Tite não iria continuar. Aqui no UOL a gente já trouxe a informação que era, naquela ocasião, o primeiro alvo dessa gestão atual da CBF, e uma paciência que precisou lidar também com idas e vindas na própria gestão da CBF, um afastamento temporário do presidente Edinaldo ali na virada de 23 para 24, então é uma concretização, como eu falei, desse sonho, desse objetivo que ele tinha de longa data e que se tornou mais viável agora, depois da demissão do Dorival Júnior, né, para a goleada contra a Argentina, e nesse degringolar do Real Madrid nessa reta final de temporada. Então isso tudo abriu o caminho para a CBF conseguir retomar esse velho amor, mandar aquele oi sumido na mensagem lá e fazer toda essa negociação. Também não foi linear, né? Foi algo com idas e vindas, mas com essa concretização que muito alivia o presidente Edinaldo em relação ao sentimento pessoal que ele tinha, ao objetivo dele, porque até mesmo apoiadores, do presidente Edinaldo já tinham falado com ele da importância dele resolver logo essa situação de técnico enquanto está sendo atacado pela oposição, por entes políticos de várias frentes aqui nesse momento no Brasil. E ele tentando sustentar essa situação toda, deixando o Jorge Jesus para segundo plano, para ter então esse desfecho anunciado hoje pela CBF. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, pelo menos até a Copa de 2026. Então, para a CBF, nesse ponto de vista esportivo, é um alívio em tanto, e também, como o PVC já mencionou, não espera que isso cause repercussões políticas também, já que esse assunto esportivo, né, o técnico da seleção, que costuma ser o grande escudo do presidente da CBF, já está aí confirmado, e agora a gente espera para ver efetivamente como vai ser a condução desse trabalho, enfim, quem vai ser a comissão técnica formalmente contratada para acompanhar o Ancelotti nessa missão aqui, e como vai ser essa integração com Rodrigo Caetano e Juan. Thiago, já dou boa tarde para você também. Quero saber como tudo isso está repercutindo por aí, ainda mais depois desse jogo eletrizante de ontem, Barcelona e Real Madrid. O Barcelona vencendo por 4-3, com Rafinha dando show, Mbappé também fazendo 3 gols. E esse jogo que acaba aí, né, culmina na saída do Carlo Ancelotti. O Real Madrid ainda não se pronunciou e o Hernan estava até explicando aqui para a gente, né, como isso deve acontecer. Quais são os bastidores que a gente tem aí da Espanha e como isso está repercutindo por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Luísa, PVC, Hernan, Igor, todo mundo ligado na TV UOL, no De Primeira. Eu costumo dizer que quando os jornais de Madrid e de Barcelona dão a mesma notícia na manchete, né, é porque a notícia é grande. Porque geralmente o pessoal de Madrid só fala do Real Madrid, o pessoal de Barcelona só fala do Barcelona. E hoje, com o anúncio do Ancelotti pela CBF, tanto os jornais esportivos de Madrid quanto de Barcelona estavam com suas manchetes aí, com a foto do Ancelotti falando que ele vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Então a gente dá para ter uma ideia do tamanho da notícia também aqui na Espanha, né? Unindo aí de alguma forma a imprensa de Madrid e Barcelona. O Ancelotti ontem, a entrevista coletiva dele depois do jogo, Luísa, foi bem rápida. Inclusive a gente tentou fazer pergunta, mas o assessor do Real Madrid deixou só
aquele pessoal ali que ele já conhece das rádios dos jornais de Madrid, que ele mais ou menos já sabe que as perguntas iam fazer. O Ancelotti respondeu tudo muito rapidamente, durou 6 minutos, a coletiva ela dura 15, 20 minutos, e um repórter perguntou, é o seu último clássico? E o Ancelotti respondeu de uma forma absolutamente vaga, né? Falou, olha, é o último clássico da temporada, depois a gente vai ver, enfim. Nos últimos dias ele tem perdido bastante a paciência ao falar do futuro, e agora a gente já sabe que, conforme a gente vem também noticiando já há algum tempo, né? O Ancelotti não vai ficar no Real Madrid, o Real Madrid vai ter o Xabi Alonso a partir, isso é uma novidade, a partir do Mundial de Clubes, já conseguiu aí uma liberação do Bayer Leverkusen, enfim, pormenores aí, os bastidores dessa história. O Real Madrid não anuncia nada hoje, inclusive no início da tarde eu perguntei para uma pessoa, para um funcionário do Real Madrid, se estava previsto algum anúncio hoje. Ele falou que não tinha absolutamente nada previsto. Talvez até acelere um pouco algum esclarecimento, né? Alguma nota explicando a saída do Ancelotti, mas sem nada muito oficial, até porque, como o Hernan dizia, eles querem fazer uma transição aí um pouco mais, pelo menos do lado do Real Madrid, né? Querem fazer a coisa um pouco mais menos caótica e menos drástica, né? Como foi esse anúncio da CBF de hoje, pegando muita gente desprevenida, inclusive dentro da própria CBF, a gente sabe, um anúncio feito aí claramente às pressas, né? Por todo esse contexto que o Igor já explicava. E aí, Luiz, a gente começa a pensar aí em comissão técnica, em como vai ser essa gestão Ancelotti. Tem 2 informações já que a gente pode passar para o pessoal de primeira. A primeira informação do nosso companheiro Rodrigo Matos, que está seguindo o congresso da FIFA, né, lá em Assunção, e ele diz que o Ancelotti decidiu que vai morar no Brasil. Isso é importante porque o Scaloni, por exemplo, o técnico da seleção argentina, ele mora na Espanha, né? Ele fala, a maioria dos jogadores estão na Espanha. Ele, inclusive, já morava na Espanha, morou muito tempo na Espanha antes de ser treinador da Argentina, continua morando por aqui e tem os auxiliares dele que acompanham o Campeonato Argentino e vão aí indicando jogadores para ele observar que atuam no Campeonato Argentino. O Ancelotti, por essa mesma lógica, poderia escolher morar em Madrid, mas a informação do nosso companheiro Rodrigo Matos é de que o Ancelotti vai morar no Brasil, com algumas viagens periódicas à Europa, viagens a Madrid, enfim, mas com uma base fixa no Rio de Janeiro. A outra é que o filho dele, né, a gente vai ter aí uma quebra, de certa forma, e uma tradição recente aí da CBF, que é do auxiliar técnico filho do treinador, né? Isso aconteceu com o Tite, aconteceu com o Dorival Júnior e não deve acontecer com o Ancelotti, porque o filho dele, o David Ancelotti, que foi auxiliar dele no Real Madrid nesses últimos anos, já se despediu do Real Madrid, inclusive, quer tentar uma carreira solo, está procurando emprego por aqui. Talvez isso mude agora que o Ancelotti foi confirmado na seleção brasileira, mas a tendência é que realmente o David Ancelotti não vá com o pai dele para o Brasil. Inclusive, existe um nome já de um possível auxiliar técnico do Ancelotti, que é o Paul Clement, que é um inglês, que trabalhou com o Ancelotti no PSG, trabalhou com o Ancelotti no Everton e trabalhou com ele também na primeira passagem aqui no Real Madrid. O Paul Clement, inclusive encontrei com ele ontem, antes do Clássico, perguntei brincando, né, se ele vinha com o Ancelotti para o Brasil, ele deu risada e tal, mas ele conversou com o Ancelotti ontem, 5 minutos depois do Clássico ali, um encontro de velhos amigos, mas também a gente pode imaginar que ele seja o número 1 dessa lista do Ancelotti aí, dependendo das condições que ele vai ter com a CBF, de poder montar uma comissão técnica dele, mas o Paul Clement é um dos primeiros nomes que aparece aí como possível integrante dessa comissão técnica do Carlo Ancelotti. E falando nessa questão de lista e sobre, não na comissão técnica, mas sim de jogadores, tem um nome que ganha muita força com a vinda do Ancelotti, que é do já Casemiro. sei quem é, Casemiro. Casemiro. Inclusive, eles tiveram algumas conversas. O Ancelotti não ligou para o Casemiro para falar, e aí, me conta tudo da seleção. Mas foram conversas naturais, no sentido assim de, poxa, a grandiosidade do Brasil, da seleção brasileira, o nível dos jogadores.
que ele conhece, os do Real Madrid, mas falando de uma coisa mais global, assim, né, mais inteira, e existe a possibilidade do Casemiro voltar, essa chance é muito grande. O Casemiro, para quem não sabe, tem uma relação muito grande com o Ancelotti, e é uma relação que vai além do campo. Dentro de campo, no dia a dia do Real Madrid, era o cara de confiança do Ancelotti. E fora do campo, um amigo onde trocam ideias. Então, eles se falaram mais de uma vez nesse processo todo de seleção brasileira, esse último recente. Então, assim, há a expectativa de uma volta do Casemiro, que tem jogado razoavelmente bem. Não, ele voltou a jogar bem no Manchester. O Manchester faz a pior campanha dele desde que foi rebaixado em 74. O Manchester United está em 16º lugar no campeonato inglês. O Tottenham também faz a pior campanha desde que foi rebaixado em 77. Está em 17º. Mas o Casemiro voltou a ter importância com o Rubem Amorim. Isso é fato. Ele voltou a jogar bem, voltou até a fazer gol. Tanto que o Casemiro se falou... Pode ganhar a Liga Europa. Pode ganhar a Liga Europa. E tanto se falou que o Casemiro ele iria para o mundo árabe, iria para o Nasser com o Cristiano Ronaldo e tal. Mas não, o Casemiro não tem nenhuma pretensão ou negociação aberta para ir para a Arábia Saudita agora. Tem um ponto que eu acho muito importante para entender desse papel. O Ancelotti vai ser o quarto técnico brasileiro, o quarto técnico estrangeiro da história da seleção. São experiências curtas as outras. O uruguaio Ramon Platero foi técnico por 5 jogos em 1925. O Joreca, português, foi técnico compartilhado com Flávio Costa por 2 jogos em 43. O Firpo Nunes, técnico argentino, foi técnico em 1 jogo em 65, porque era técnico do Palmeiras e o Palmeiras representou a seleção. São as 3 experiências. O que eu acho mais importante do que o Casemiro tem um peso para o Ancelotti, como o Ancelotti teve para o Arrigo Sacchi, de quem ele foi assistente na Copa do Mundo de 94. Conversei com o Arrigo Sacchi agora há pouco por telefone, 20 minutos. Grande conversa. Mas assim, o Ancelotti não pode ser para o futebol brasileiro. O Ancelotti tem que ser para o futebol brasileiro o que o Ostapenko foi para a ginástica brasileira. O Ancelotti não pode ser para o futebol brasileiro o que o Rubem Manhano foi para o basquete brasileiro. Quando o Brasil contratou o Rubem Manhano em 2010, você falou, contratamos o maior técnico do mundo. O técnico que ganhou a Olimpíada pela Argentina. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos pela Argentina. 15 anos depois da chegada do Manhano, quem é o técnico da Seleção Brasileira de Basquete? Quem joga na Seleção Brasileira de Basquete? O que acontece com a Seleção Brasileira de Basquete? Não foi a contratação do técnico estrangeiro que mudou o basquete brasileiro. A ginástica, sim. A ginástica brasileira, sim, mudou a partir da chegada de um técnico estrangeiro. Então, o que você precisa ter, e isso depende muito da questão política do Edinaldo, que é o que a seleção brasileira vai fazer a partir disso, né? A gente tem um escândalo que é o ministro que assinou a liminar para a permanência do Edinaldo na presidência da CBF, ser o fundador de um instituto comandado pelo seu filho, que tem uma sociedade com a CBF Academy. A CBF Academy tem essa sociedade há 2 anos, mas a CBF Academy vai fazer 10 anos em 2026. E a CBF Academy não formou. O Fernando Diniz passou por lá, o Renato Gaúcho sentou na cadeira para assinar nota. Mas a CBF Academy não formou um técnico no Brasil. O Ancelotti precisa ser esse cenário. É perfeito você contratar o maior técnico, o técnico mais vitorioso, o único técnico vencedor das 5 grandes ligas da Europa, o único técnico campeão 5 vezes da Champions League. Mas você precisa fazer disso uma fronteira para uma nova fase, em que você forme no Brasil técnicos de uma escola brasileira, que forme técnicos brasileiros, sejam nascidos na Itália, na Espanha, na Argentina, no Brasil, em Salvador, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa. Mas aqui precisa ser uma escola. O Brasil é uma escola de futebol. Então ele precisa ser uma escola de futebol. Então o Brasil precisa formar uma escola de futebol. E para isso, pode perfeitamente pedir socorro para um técnico italiano. Só que tem que ser um processo de virada de chave. O Ancelotti tem que ser o ponto de partida para formar o Casemiro como próximo técnico, o Juan como próximo técnico, a próxima geração.
O Paul Clement como próximo técnico, não importa se for inglês, italiano, espanhol, não importa. Importa que seja uma escola que nasça no Brasil. Mas eu tenho dúvida se a CBF está preocupada Não com essa tá. transformação completa, né? Basta você ver o acordo que foi fechado com o Ancelotti. É um acordo até o final da Copa. Então, assim, obviamente, o que eu ouço ali na CBF, desde o começo, quando a gente começou a trazer as apurações de que já estava fechado, que tinha um acordo verbal e tudo mais, de que seria uma maneira de você pensar um grande treinador como o Ancelotti, dar a ele a Copa do Mundo com a seleção brasileira, num contrato, e depois, já nesse meio tempo, planejar um outro contrato maior com outro ciclo de Copa. E aí seriam 4 anos, a renovação. Então, essa é a ideia. E aí, eu entendo o que o PVC está falando, mas isso teria que ser no segundo momento. Porque esse primeiro momento, a seleção brasileira traz um grande nome, mas traz um grande nome de maneira emergencial. Para tapar um buraco, para resolver um problema. Um grande escudo, né? É um senhor escudo, é um exército inteiro, né? Não é nenhum escudo. Mas ter essa ideia de que é uma virada de chave para novos técnicos, como o PVC está falando, é um segundo momento. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o basquete. É você falar, não, como era mesmo o nome do técnico campeão olímpico que foi técnico da seleção brasileira de basquete no Rio, na Olimpíada do Rio? Ah, era o Baiano. Pô, era o técnico da seleção argentina que ganhou a Olimpíada em Atenas. E no Brasil aconteceu o quê? No futebol feminino também dá para traçar esse paralelo. Quando vem a Pia, ela representava isso, esse grande nome do futebol mundial que viria para transformar. E depois não foi isso que aconteceu. Daí tem questões, você pode discutir o trabalho dela também, não só da CBF, mas foi todo um conjunto de fatores que fez não funcionar. E aí agora a seleção feminina tem um outro técnico, o Arthur Elias. Ô, Igor, dentro disso que a gente está falando aqui, né, dessa transformação, desse outro ciclo, né, de uma maneira muito mais profunda da seleção brasileira, como ela deveria ser vista e ser trabalhada, mas a gente sabe que não é bem assim. Você estava falando inicialmente, né, sobre essa pressa de trazer o Ancelotti, até pelo momento político que o Edinaldo vive. Que peso que essa vinda de um nome dessa grandeza, de uma estrela do futebol mundial, pode aliviar para o lado do Edinaldo em todo esse processo que a gente vem acompanhando, a questão da veracidade ou não da assinatura do Coronel Nunes? Qual que é o peso em que isso pode impactar? Porque o Ancelotti está chegando, mas a gente tem que ver também se o presidente vai permanecer, né? Então, curioso, né? A gente estava na expectativa de que hoje acontecesse a audiência aqui no Tribunal de Justiça do Rio, já estava eu com minha mochilinha pronta para sair de casa, quando saiu um despacho lá do desembargador responsável pelo processo aqui no tribunal, dizendo que recebeu uma petição, e nessa petição foi uma petição enviada pelo diretor jurídico da CBF, né, com a informação de que a família do Coronel Nunes informou ao pessoal lá que está acompanhando o processo e, consequentemente, ao juízo, que ele não poderia participar da audiência hoje, não estava em condições para isso. Justamente no dia em que o Ancelotti é anunciado, tem um outro anúncio, que foi justamente esse, né? Esse anúncio poderia, talvez, trazer uma situação mais clara para essa questão da assinatura, né? A gente tem falado desse tema aqui já em alguns programas, é um tema um pouco complexo de entender por conta do tamanho dessa novela, maior ainda do que essa da contratação do técnico, mas o fato questiona-se a assinatura do Coronel Nunes no acordo que apazigou a briga em relação à eleição do presidente Edinaldo Rodrigues, a primeira, em 2022, porque considerando que tem um laudo de 2023 dizendo que ele está com um déficit cognitivo, né? Esse laudo foi dado pelo próprio médico que é responsável pela comissão médica da CBF, o Dr. Pagura. E aí, beleza, diante desse déficit cognitivo do Coronel Nunes, teria ele condição de assinar um acordo que vai pacificar a briga em relação à questão eleitoral na CBF? Essa é a dúvida, e por isso que tinha sido marcada, né, para hoje, 2h da tarde, essa audiência aqui na Justiça do Rio, só que, como eu falei no início da discussão aqui toda, a família informou que o coronel não poderia comparecer. Ou seja, essa situação da assinatura ainda está uma grande interrogação. A CBF diz... externamente até na nota que ela divulgou já na outra semana, que não tem nada, que o acordo foi totalmente feito de forma correta e tal, só que a interrogação está aí e essa situação médica e clínica do Coronel Nunes agora aumenta esse questionamento em relação a esse assunto. Amanhã, o presidente Edinaldo convocou uma reunião
com os presidentes das federações estaduais para abordar justamente essas questões políticas que estão rondando a entidade. Inclusive, seria amanhã o plano inicial da CBF para anunciar o Ancelotti, tá? Mas hoje, com o vazamento de notícias lá na Europa, a CBF acelerou as coisas e anunciou o técnico hoje mesmo. Então, amanhã seria a ocasião, e a reunião, por enquanto, está mantida, né? Que o Edinaldo vai sentar diante dos presidentes de federação, esclarecer algumas coisas nesse âmbito político, para tentar acalmar quem de fato segura ele e sustenta ali, que no final das contas pode vir comissão de ética, pode vir justiça, mas no âmbito da CBF é a Assembleia Geral formada pelas federações que segura o presidente. Então, o Edinaldo vai prestar essa conta amanhã para o presidente de federação para tentar explicar esse cenário que não está completamente resolvido, não é só a vinda do técnico que vai trazer a paz, a tranquilidade, os passarinhos, o canto dos passarinhos na CBF, a água correndo, tudo lindamente na entidade, longe disso, mas é um passo importante, como eu falei no início, né? Só que ainda tem essa questão, principalmente porque o Coronel Nunes não apareceu na audiência de hoje. Não, e assim, só para complementar a questão do Casemiro, dessa questão que é natural que ele viva essa expectativa pela bola que ele está jogando, isso é um ponto. E segundo que, assim, não está acordado que o Casemiro vai ser convocado através dessa conversa que eles tiveram. Mas é só para deixar isso bem claro. Bem claro. Gente, vocês não vão entender errado, né? Não. Ninguém está falando aqui, Casemiro o primeiro convocado de Ancelotti. Não é isso.